Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Acho que a próxima pergunta vai um pouco nisso que você já estava falando, porque eu pautei aqui o seguinte: a etnomusicologia, apesar de ser uma subdisciplina da musicologia, ela envolve um conhecimento em etnologia, que é uma subdivisão da antropologia, que é o etnólogo, né, o etnógrafo, né? Tá. Pois, como o caso do Lévi-Strauss, né, que a mulher dele, inclusive, era a etnógrafa dele, né, sabe da história. A etnomusicologia, ao menos em tese, dedica-se ao estudo das manifestações sonoras dos povos, quer seja do folclore ou mesmo de tribos indígenas, o que envolve um trabalho de campo, certo? Como hoje a universidade, que é o que você estava falando agora há pouco, como hoje a universidade comporta isso, conferindo formação só com base em música. No seu caso, por exemplo, você tem um estágio em etnologia, você estava falando sobre isso agora. Como funciona esse processo hoje dentro do mundo acadêmico? Então é mais ou menos o que você já tinha me respondido, mais ou menos. Então, mas acho que assim, talvez tenha algumas coisas que eu possa falar que ajudem um pouco. Assim, acho que dentro assim, como você falou, né, os meus trabalhos foram exatamente em análise musical. Então, eles só podem ser vistos como étnicos, né, na medida em que eu não estou me debruçando sobre música clássica ocidental, né? Como o meu assunto, como o meu objeto de pesquisa nos casos foi a música popular, nesse sentido pode ser visto como étnico, porque não é. Mas por outro lado, eu não desenvolvi nenhuma ferramenta de etnologia, nem nada. Eu parti de áudio de referência, né? O meu problema foi com a fonte, ou seja, essa discussão da fonte. A fonte não é a partitura, a fonte é a gravação. Então eu tenho que escolher um áudio de referência. Esse áudio normalmente está dentro de um disco, então a questão é o disco, a questão é a música como produto industrial, e aí a gente vai um pouco para Frankfurt. Mas é isso que eu estou falando. Mas na etnomusicologia mesmo, assim, eu tive contato com, por exemplo, o meu orientador é etnomusicólogo, e ele pesquisou, ele foi no Benin e gravou não sei quantas horas de tambores do Benin. Mas a abordagem dele é completamente aquilo que a gente chama de um viés formalista, ou seja, ele transcreve e ele analisa a partir das transcrições que ele faz, ou seja, musicalmente falando, né? E a gente tem lá na Unicamp a Suzel Relíquia, que é uma referência também de etnomusicologia, mas de uma via completamente diferente, que é a questão cultural, né? Então eu vejo a musicalidade que você tem em diferentes manifestações, né? Quer dizer, aquela que ela chama de musicar local, ou seja, um grupo aqui fazendo um choro, um grupo ali na esquina fazendo um pagode, tudo isso são olhares que a etnomusicologia pode ver para essas musicalidades que existem em vários lugares, e não só naquilo que é reproduzido pela rádio ou pelo disco, né? Então, você vê que são olhares bastante diferentes, e tem uma coisa assim, né, que no Brasil teve uma grande celeuma nos anos 50, você falou do folclore, né, que era entre aqueles que acreditavam que o folclore poderia ser uma ciência, e no caso do folclore, o estúdio seria, né, precisamente para aqueles povos que possuem a escrita. Então o folclore não trataria, por exemplo, dos indígenas ou de comunidades, ele só trataria daqueles lugares onde a civilização teria escrita, mas teria mantido algumas tradições orais dentro daquelas culturas escritas. E a etnologia, né, quer dizer, o campo da etnomusicologia, ele vai ampliar, toda atividade humana musical pode ser estudada, e não somente essas. Eles tentaram uma legitimação, né, teve aí um confronto entre o Rossini Tavares Lima e o Florestan Fernandes, mas eu entendo que academicamente o viés do folclorismo não vingou, né, ficou ligado àquele passado, né, entendeu? Na condição de doutor em artes, como você define arte em nossa contemporaneidade?
houve diferença em seus significados desde o século XX para cá, e o que era a arte na Renascença, porque eu tenho uma questão sobre isso, o que era a arte na Renascença e depois na Idade Moderna, né? Esses significados não se alteram no tempo segundo as suas próprias epistemês, né? Isso aqui também dá uma... Dá uma entrevista enorme, né? Cada pergunta é difícil, né? Então, eu acho assim, essa questão... Eu tenho um viés, assim, até para... Assim, não sei se esse pensamento é necessariamente acadêmico ou não, ou pode ser, na medida em que se queira, né? Ou que se aprofunde algumas questões, né? Eu penso a arte mais sob um viés filosófico. Tá. Né? Então, quer dizer, o que define a arte? Né? A arte, né, pode ser definido como um atributo humano. Né? Então, o homem é um ser humano que faz arte. Né? Na verdade, tem um outro filósofo que chama Victor Zuckerkandel, que ele conheço, não sei quem é. Né? Então ele vai falar que, na verdade, assim, a musicalidade, diferentemente da concepção do Piedade, que é a concepção da musicalidade enquanto meio social, ele vai falar que é uma condição ontológica do ser humano. Ou seja, o ser humano é um ser musical, independente de cantar afinado ou não. A questão não é essa. A questão é que ele é um ser próprio para a musicalidade. Sim. Então eu pensaria na arte nesse ponto também. Eu acho que o ser humano é um ser artístico, né, por excelência, né, porque ele vai desenvolver habilidades estéticas, ou não só habilidade, mas também a recepção. Ele vai ter o olhar, né, para o belo, para a recepção da beleza, que os animais não têm. Né? Sim. Então, quer dizer, claro que a concepção de arte dentro da sociedade medieval ou sei lá, do Renascença é completamente diferente da nossa, mas ainda é um olhar para o belo, né? Porque acontece que o belo se expande, né? Quer dizer, na cultura ocidental você vai poder achar belo, sei lá, uma tatuagem africana, né? Coisa que possivelmente o medievalista não viria, acharia que aquilo é um selvagem, né? Selvagem primitivo. Né? Então, qual é a situação atual do incentivo à musicologia no mundo acadêmico, comparando com gestões anteriores? Isso é engraçado, né? Porque tem essa história de uma espécie de anti-americanismo que talvez houvesse, né, nas universidades, sei lá. Sim. Mas eu nunca fiz esse levantamento. Mas eu lembro que no auge do Ciências Sem Fronteiras, né, isso estou falando de 2015, na Unicamp, o Ciências Sem Fronteiras correspondia a mais de 50% das ações de internacionalização, né, dos alunos, que na verdade era um programa federal. Né? Eu acho difícil que houvesse algum tipo de restrição a se ir para os Estados Unidos ou não. Né? Estou falando isso mais por causa de um traço ideológico que se tem que está todo mundo negando os Estados Unidos, né? Acho que nunca houve isso, né? Acho que um estudo básico pode demonstrar. Eu pelo menos assinei vários, né, porque eu era coordenador, várias saídas para Canadá e Estados Unidos de alunos que queriam fazer intercâmbio. Sim. Né? Sim. Então eu acho que agora enfim, tem um aspecto que realmente, né, a arrecadação caiu e o dinheiro diminuiu, né? Isso, quer dizer, a gente não pode falar que isso não está acontecendo, né? Quer dizer, não pode negar a realidade, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem uma questão de visão, né? Bom, então, última pergunta agora, que eu pautei, né? Como professor doutor em artes, musicologia e etnomusicologia, como você vê o futuro da música em nosso país? Aí, obviamente, vai entrar também uma opinião um pouco pessoal, né? Música como produto das culturas humanas, pois sem a existência desta manifestação, qualquer povo, raça ou população se tornam culturalmente acéfalas. Eu coloquei aqui. Você concorda que... Não. Bom, porque não tem grupo humano, segundo os nossos registros todos, né? E agora estou falando do ponto de vista universal, não tem registro. Qualquer grupo humano que tenha existido
fez som, né? Eu chamo no meu livro de fazeres sonoros, para poder distinguir de música, porque música para mim é uma acepção puramente ocidental, ou seja, nós apelidamos nossos fazeres sonoros humanos, nós ocidentais, de música, que vem de musa, né? Tá certo? Você concorda? Então, eu não sei se existem os equivalentes semânticos para outras culturas. Por exemplo, quantos povos já existiram durante toda a história humana? Será que eles chamavam os seus fazeres sonoros do quê? De música? Obviamente que não, né? Porque essa palavra claro, tem a ver com mas música. talvez tivesse uma palavra equivalente deles, né? Então, isso. E talvez não, porque mas, talvez música tenha sido só apenas o sagrado. Ou só em algumas ritualístico. culturas a música, ou o que a gente chama, né? Se bem que a nossa concepção de música também ampliou muito, né? Assim, Sim. a música coreana incorpora o ruído, incorpora essas coisas que se achavam que não eram musicais. Mas a música é do século XX, exatamente. né? Em outras culturas, né? Acontecia isso, né? Quer dizer, na cultura indiana a afinação já é música. Isso. O cara está afinando já é música. Para nós não. Afinar é um momento. Isso. Né? Fazer música é outro. Enfim. Mas de qualquer forma, o que está acontecendo com o mundo é uma ocidentalização total do mundo. Isso. Então, possivelmente Exatamente. só existe a nossa concepção de música. Né? E é uma coisa muito louca, assim, que se por um lado isso é um pouco devastador, assim, e nos deixa triste, né? Você achar que só vai ter uma concepção de música porque, né, o Ocidente, o modo de produção ocidental, de visão ocidental está meio que dominando os outros olhares, né? Por outro lado, o Ocidente, quer dizer, eu posso estar falando bobagem aqui, mas me corrijam, não tem problema, né? O Ocidente parece, em muitos casos, pelo menos isso acontece, o único olhar que olha o outro. Sim. Né? Então sim. Isso é muito interessante, porque a própria, sei lá, se é a evolução, a própria dinâmica do Ocidente, quando cria, por exemplo, a etnomusicologia ou a musicologia contemporânea, ele, como ocidental, quer olhar e tentar entender o outro. Né? Coisa que eu não sei se tem nas outras culturas. Né? Então, ao mesmo tempo é devastador e, ao mesmo tempo, tem setores que é contemplador. Né? Que você fala, a gente precisa dar lugar à diversidade, a gente precisa pensar nas outras formas de ver o mundo, nas outras formas de se ouvir música, né? de entender. E você tocou exatamente o que eu sempre falo, né? A ocidentalização do mundo. Né? E aí a gente perde essa oportunidade de ver o outro realmente, né? De permitir que o outro nos veja. Né? Porque se o mundo se ocidentaliza, quem restará para nos olhar? Exato. Estamos todos competindo, né? O mundo hegemônico, né? O ocidental hegemônico. Exato. Né? E você vê isso em vários, por exemplo, nesse fenômeno da Índia que é o Bollywood, né? Que é o Hollywood na Índia. Né? É super ocidentalizado, claro, tem alguns traços orientais, mas é muito isso, né? Sim, então, sim. Ou quando, né, no Japão tem grupos que tocam choro e são chorões, assim, você fala, meu, que loucura, né? E tocam jazz, e tem de jazz, e tem os que tocam rock, né? E você fala, poxa, isso é maluco. chapante. Maluco, né? Maluco. É surreal até. Porque, né, e agora não tem ninguém interessado, né, no Ocidente em querer tocar música japonesa, né? Até com a mesma, tem, mas não digo, né? com a mesma intensidade, na mesma proproporção sim, que eles em relação a nós. Claro, não, sem dúvida. Né? Se você for no Japão, você pensa que você está no qualquer país do Ocidente, né? Então, com aquela tecnologia, a tecnologia que está nos Estados Unidos, que está na Europa e tal. Então, onde é que está o Japão, né? Onde é que está a China? Você tem a ver a música dos imigrantes ou dos refugiados, né? Isso acontece um pouco, né? Música árabe feita por... Pois é. Mas eu conheci uma pessoa em Belém que ele pesquisou na pesquisa de mestrado a música da colônia japonesa de Belém, que era a música tradicional japonesa, e ele começou a aprender e começou a tocar e adora.
Quer dizer, né? Mas assim, é 1 em 1000, né? Já é a música culturada, já, né? Porque. Não, mas eles tocam a música tradicional japonesa, só que fora do exílio, vamos dizer assim. Então, mas, por exemplo, até onde a gente tem na oralidade, né? O que está intacto. Não, mas a oralidade é dinâmica, né? Então, ela se transforma. Então a gente não tem mais como medir, né? Não. Isso aí se perdeu no tempo e esquece, né? Como aquela coisa do bar, né? Que a gente toca bar no piano, toca bar no violão, né? Mas como é que Bach tocava a sua própria música, né? Então, mesmo esses que existem especialistas em barroco, por exemplo, mas eles mesmos não viveram naquela época. Então é uma loucura, né? O que eles tentam, às vezes, é tocar com aquilo que chama interpretação historicamente orientada, né? Então, às vezes, você tocar com os instrumentos da época, com a afinação da época, tal, mas, enfim, a época mesmo não se sabe, é sempre uma construção, né? Sim, é uma construção. Né? E se for pensar do ponto de vista epistemológico, como Foucault, por exemplo, aí, meu Deus, né? Então, Tiné, só para encerrar aqui, te agradecer a entrevista. É super legal esse papo, eu tenho certeza que tem muita gente que vai curtir. Eu sempre penso na meninada que está entrando na faculdade, que quer estudar música, quer fazer faculdade de música. Eu sempre penso nessa galera. Porque, nossa, de repente pode ser uma contribuição enorme, né? Porque já esclarece antes a pessoa, de repente até surge uma luz de caminhos, né? Enfim, porque você imagina, o menino que está ainda na fase da faculdade é um adolescente, né? Que já fomos, né? Um dia. Então você está ainda procurando os caminhos, né? Daí um papo desse pode ajudar para caramba. Sem dúvida. Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade. Quer dizer, não sei se eu sou uma pessoa exemplar em tudo isso que você me perguntou, mas enfim, se puder ter ajudado. É isso aí. Tudo certo. Então valeu, Tiné. Vou desligar aqui. Valeu.